Diná, filha que Léia havia tido de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor o Heveu, príncipe da terra, viu-a, tomou-a, deitou-se com ela e a violentou. Assim, sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amando a moça, falou-lhe ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: consegue-me essa moça por mulher. E Jacó ouviu que Siquém havia tirado a honra de sua filha Diná. Jacó, porém, calou-se até que chegassem os seus filhos que estavam no campo com gado. Verso de número 6. E Amor, pai de Siquém, foi falar com Jacó. Logo que souberam do caso, os filhos de Jacó vieram do campo e ficaram tristes e furiosos, porque Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. Então Amor falou com eles: a alma do meu filho Siquém se afeiçoou fortemente à vossa filha. Eu peço que a entreguem a ele por mulher. Venham, façam aliança de casamento com a gente dá as nossas filhas para vocês, vocês nos dão as suas filhas e vocês recebem as nossas. Assim vocês vão morar com a gente, a terra estará à disposição de vocês, vocês vão morar, negociar, adquirir novas propriedades nela. E depois disso, Siquém disse ao pai e aos irmãos dela: que eu ache favor aos olhos de vocês, e eu vou dar o que vocês pedirem. Exijam de mim o que vocês quiserem em dote e presentes, e eu darei o que vocês me pedirem. Somente me dê a moça por mulher. Como Siquém havia tirado a honra de sua irmã Diná, os filhos de Jacó, em resposta, falaram traiçoeiramente a Siquém e ao seu pai Amor: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem circunciso, porque isso seria uma vergonha para nós. Consentiremos sob essa única condição: se vocês se tornarem como nós, circuncidando-se todo homem entre vocês, então a gente dará as nossas filhas e vamos receber as de vocês. Assim, habitaremos com vocês e nos tornaremos um povo só. Mas se vocês não ouvirem e não se circuncidarem, nós levaremos a nossa irmã e iremos embora. E suas palavras agradaram a Amor e ao seu filho Siquém. E o rapaz não tardou em fazer isso, porque gostava da filha de Jacó. Ele era o mais honrado de toda a casa do seu pai. Então Amor e seu filho Siquém foram à porta da sua cidade e disseram aos homens da cidade: esses homens são de paz para com a gente, que eles habitem na terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Vamos receber por mulher as suas filhas e entregar-lhes as nossas. Mas aqueles homens consentirão em habitar conosco para nos tornarmos um só povo sob uma única condição: se todo homem entre nós for circuncidado como eles, o gado, os bens e todos os animais deles não se tornarão nossos. Basta concordarmos com eles e eles vão morar com a gente. E todos os que saíam da porta da cidade deram ouvidos a Amor e ao seu filho Siquém. E todo homem foi circuncidado, todos os que saíam pela porta da cidade. 3 dias depois, quando os homens ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram na cidade que se sentia segura e mataram todos os homens. Mataram também Amor e seu filho Siquém,
ao fio da espada. Então tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó foram até onde estavam os mortos e saquearam a cidade, porque haviam tirado a honra da sua irmã. Tomaram-lhes as ovelhas, os bois, os jumentos e tanto quanto que havia na cidade e no campo. E levaram como prisioneiros todos os seus bens, todas as crianças e as mulheres, e despojando as casas, levaram tudo o que havia nelas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me perturbaram, fazendo-me odiado pelos habitantes dessa terra, os cananeus e os perizeus. Como tenho pouca gente, eles vão se ajuntar e vão me matar, e eu vou ser destruído com a minha casa. Mas eles responderam: por acaso ele deveria ter tratado a nossa irmã como uma prostituta? Até aí. Você já deve ter observado a tarefa que eu tenho essa manhã. Mas hoje eu quero falar sobre justiça e vingança. Quero falar um pouco sobre a diferença de justiça e de vingança. E é difícil falar sobre um tema como esse. Por que é difícil? Porque nós vivemos em tempos difíceis. Há sangue nas ruas. Bandidos assaltam, matam, roubam. As vítimas sangram. Uma população inteira revoltada com a impunidade também quer que os bandidos sofram, também quer que os bandidos sangrem. A justiça ela se confunde por vezes com a vingança. Todos desejam algum tipo de punição contra o mal sofrido. É uma sociedade que nós vivemos, a sociedade brasileira, ela perdeu o caminho da justiça e perdeu o caminho do amor. Perdemos o caminho da punição para com os maus. E as palavras de Jesus ainda gritam no meio da multidão: amem aqueles que te odeiam, orai por aqueles que te perseguem. Essas ainda são as palavras de Jesus. E elas ainda valem para o dia de hoje, mesmo em uma sociedade violenta e sanguinária como a nossa. Ninguém quer dar ouvidos às palavras dele, mas nós daremos ouvidos. Nós somos a igreja, a consciência moral e espiritual desse estado caído, desse estado corrupto. E diante de Deus hoje, essa manhã, a nossa oração tem que ser por: Senhor, faça justiça. É uma intercessão coletiva para com aqueles que exercem governo, para com aqueles que estão liderando o nosso país. Nós temos que orar para que todos eles se arrependam. Nós não podemos combater derramando sangue, nós não podemos combater derramando sangue de maneira gratuita. A gente não pode combater violência com violência gratuita, mas nós devemos sim querer justiça. Nós devemos sim querer punição. O que acontece nesse texto? Diná, uma menina inocente, virgem, ela sai para passear, ela sai para conversar com as nativas daquela terra. Filhas da terra é uma palavra sinônima para nativas daquele país. E ela sai para conversar com elas, quer colocar o papo em dia. Devia se sentir solitária na sua casa, era uma das poucas mulheres entre todos os seus irmãos. Então ela sai para conversar, sai para ter um momento com as amigas. E de repente, Siquém, o filho do rei, um príncipe, alguém que exercia autoridade, ele vê Diná. E ele a possui com os olhos. Ele a quer. Ele era um príncipe mimado. Desde criança aprendeu que podia ter tudo aquilo que ele queria. E ele quer tomar posse de Diná. Ele chega nela, a violenta, a estupra. E ela finalmente consegue escapar e ela corre. Jacó ouve falar que a sua filha foi violentada. Jacó ouve falar que a sua filha sofreu violência. E ele espera com que os seus filhos cheguem em casa para ter aquela conversa com eles.
E aí os filhos voltando, toda aquela situação terrível instalada, Jacó dando a notícia para os seus filhos que a irmã havia sofrido aquela violência terrível. E os irmãos revoltados, os irmãos enfurecidos, ninguém sabe o que fazer. Para piorar a situação, como se não bastasse, o rei ele chega até Jacó, pai de Siquém, e diz o seguinte: olha, o meu filho, ele se apegou emocionalmente à filha de vocês. Eu peço que vocês me deem por mulher. Eu peço que vocês deixem com que ela case com o meu filho. Uma sociedade caída, uma sociedade perversa. E meio que os irmãos tramam contra o rei, contra o príncipe. Deixam com que Diná seja desposada, com que seja levada. Combina que todos serão um só povo, combina que todos terão uma só religião. Pede para que o pessoal daquela tribo se circuncide, ou seja, tenha aquela marca na genitália masculina, fazendo com que se dobre a pele, uma espécie de aliança do povo para com Deus. E assim eles fazem. Quando estão todos dormindo e se recuperando das dores de terem sido circuncidados, esses filhos mais velhos entram naquela cidade que se sentia seguro, que achava que estava tudo bem, e matam todos ao fio da espada. Esse é o retrato dessa situação. Os irmãos decidiram se vingar, os irmãos não quiseram fazer justiça. E por mais que seja difícil e seja um tema que gere muita tensão e estresse, ainda mais nos dias de hoje, eu quero falar um pouco sobre as diferenças de justiça e de vingança. Quero mostrar para você que por vezes a gente diz que quer justiça, mas na verdade a gente quer vingança. Vamos dar uma olhada nesse texto. Verso de número 1. Diná, a filha que Leia havia tido de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. O que acontece aqui nesse texto? Diná, ela sai para conversar com as amigas e ela é violentada, um crime acontece. Diná sai para conversar com as amigas e o pior lhe acomete. Ela é surpreendida pelo rei, pelo príncipe daquela região, e ela é estuprada. Quantos adolescentes hoje, mulheres e homens, saem para ir na casa de amigos, saem para ir em uma festa, saem para se divertir com os colegas e não voltam mais? São assassinados. Ou uma moça sofre uma violência, um assédio. Ou um rapaz é assaltado e no assalto ele é ferido. Quanto que isso acontece na nossa sociedade? Assim como essa sociedade em que Diná vivia, a nossa sociedade, a nossa cidade, é um ambiente hostil, é um ambiente violento, é um ambiente venenoso. Crianças e adolescentes saem dos seus lares hoje e a gente não sabe se vão voltar. E a gente não sabe se chegarão seguros em casa. Cabe a gente orar, cabe a gente interceder. Mas a cidade é um ambiente hostil. A situação piora quando a gente olha o verso de número 2. E Siquém, filho de Amor, o heveu, príncipe da terra, viu-a, tomou e se deitou com ela, a violentou. O príncipe daquela nação, a grande autoridade, aquele que deveria proteger, aquele que deveria fazer justiça naquela sociedade, ele achou que podia ter tudo aquilo que ele queria, e quis ter Diná também, e a violentou. Isso daqui é uma sobrevitimização. Não é que Diná foi vítima de um bandido qualquer, não é que Diná foi vítima de um ladrãozinho, de um molestador. Diná foi vítima de um governador, Diná foi vítima de uma autoridade, Diná também foi vítima do seu estado. O coração do homem, ele é cheio de posse. Você está me entendendo? O homem, ele quer ter as coisas, ele deseja ter as coisas, e por desejar ter as coisas, o crime acontece. Siquém, ele olhou para Diná e ele achou que poderia possuir a sua liberdade sexual.
Achou que era dono dela, afinal de contas, ele era governador daquela província. Achou que podia incluir ela na sua posse. Acreditar que se é o dono de tudo é o primeiro passo para fazer com que o crime aconteça. Se eu quero perceber o meu nível de perversidade, é muito fácil. É só eu ver o jeito com que eu trato as pessoas. Eu trato as pessoas como seres humanos que são, ou eu trato as pessoas como objeto? Quando eu trato as pessoas como seres humanos, eu sei que eu estou no caminho certo. Mas quando eu trato as pessoas como objeto, então eu sei que eu estou objetizando as pessoas, que eu estou tratando elas como uma coisa qualquer. Se quem estava tratando Diná assim, como um mero objeto para a sua satisfação. Como uma fruta que ele podia ir lá no campo, pegar e comer e possuir. Ele via Diná desse jeito. Ele torna as pessoas objetos, ele torna as pessoas sem valor. É o que está acontecendo aqui. E o verso de número 3 mostra algo a mais, um passo a mais que ele deu na sua perversidade. Além de ser um príncipe, além de ter o dever de proteger, ele não o fez. Além de ir lá e tratá-la como uma coisa qualquer, como um objeto. Além de Diná ter sofrido essa violência terrível, o verso de número 3 ainda diz: assim a sua alma se apegou a Diná. Você consegue ver o nível de doença desse homem? Não era paixão, também não era amor. Era um misto de posse, dependência emocional e tensão sexual. Era tudo, menos amor e paixão. O criminoso, ele nutre esse sentimento com a vítima quando o crime geralmente é de ordem sexual. Ele se apega a ela. Ele acha que está fazendo um bem a ela. Ele quer tê-la, ele quer possuí-la, ele vai lá e pega. Ele ultrapassa o limite da vontade das pessoas. Ele não quer saber se a mulher ou se o homem quer ou não quer ter relação sexual com ele. Ele vai lá e ultrapassa. Ele vai lá e bloqueia a vontade do outro e a possui. Foi isso que Siquém fez aqui. Tamanha perversidade. E aí o que ele fez? Ele teve a brilhante ideia de tornar uma situação proibida, de tornar um crime, algo ilícito, uma situação lícita. Depois que violenta Diná, ele vai até o seu pai e fala: pai, chega no pai dela e pede para ele entregar a filha dele para mim. Diz para ele que eu quero casar com ela. Ele queria acobertar o seu crime. Ele queria tornar permitido, ele queria tornar lícito o seu crime, a sua imoralidade. É isso que ele faz. O que nós estamos vivendo hoje em nossa sociedade, se não ver que todos esses governantes estão querendo acobertar os seus crimes? O que é a Operação Lava Jato, se não uma operação que está prendendo um monte de criminosos que quer acobertar os seus crimes, que tentou maquiar suas pedaladas fiscais? O que é isso que a gente observa na nossa sociedade hoje, se não exatamente isso que Siquém fez? Uma autoridade querendo acobertar o seu crime. Uma autoridade dizendo: olha, não aconteceu nada demais, eu não fiz nada de tão grave assim. Jacó, por sua vez, o pai de Diná, ele ouviu falar que Siquém, o príncipe daquela terra, havia violentado a sua filha. Verso de número 5. Jacó ouviu que Siquém havia tirado a honra da sua filha. Antes de recebê-lo, ele já tinha recebido a notícia. Ele ficou sabendo do crime sexual, ele ficou sabendo dessa situação terrível que a sua filha foi submetida. E ele se cala. E ele emudece. O texto bíblico não nos revela o porquê que ele emudece, o porquê que ele se cala. Talvez tenha ficado chocado.
Talvez tentou buscar sabedoria em Deus no que fazer, era um jeito que ele encontrou para esperar os seus filhos voltarem do campo, do dia de trabalho deles. Fato foi que ele ficou calado e apenas recebeu, apenas ouviu falar dessa notícia. O interessante nesse texto é que ele nos mostra que diante daquela violência sexual que Siquém submeteu Diná, Jacó ouviu falar desse crime. Mas Deus, ele não ouviu falar desse crime. Deus, ele viu esse crime. Deus, em sua onisciência e onipresença, ele estava lá quando esse crime perverso foi cometido contra Diná. Jacó apenas ouviu, mas Deus viu com seus próprios olhos. Nada escapa diante dos olhos do Supremo Juiz. Hoje, quando nós vamos processar alguém, nós precisamos juntar nos autos do processo as provas documentais, as provas testemunhais, tudo aquilo que a gente tiver para provar que o fato aconteceu e que o fato é algo ilícito. Deus não precisa que provas sejam juntadas aos autos. Nós estamos diante de um juiz que ele está lá quando o crime acontece. Ele é a sua própria fiel testemunha. Seus olhos observam quando uma injustiça é cometida. E quando eu entendo que Deus está lá quando violências são feitas, que Deus está lá vendo quando injustiças são cometidas, eu me sinto mais consolado. Eu me sinto mais consolado. A gente tem que entender que por mais que a gente perceba que a impunidade reina em nosso país, quando se trata de uma autoridade, então aí que a impunidade reina mesmo, e praticamente nenhuma dessas autoridades são punidas, eles ainda prestarão contas a um juiz. Eles ainda prestarão contas àquele que vive. Jacó ouviu, mas Deus viu. O pai que tinha a obrigação de proteger a filha, ele fica inerte e ele se cala. O que é que você faz quando você sofre um crime como esse na sua família? Eu sei que não é algo que a gente gosta de pensar, eu tão pouco gosto de pensar nisso. Mas se fosse na sua família, se fosse na sua história, uma violência como essa foi cometida, o que você faz? Qual que é a sua reação? A sua reação eu não sei. Mas os irmãos de Diná, eles decidiram se vingar. Os irmãos de Diná planejaram uma vingança. Eles voltam de um dia de trabalho, se você ver, verso de número 7, logo que souberam do caso, os filhos de Jacó vieram do campo. Olha só, irmãos, um dia inteiro de trabalho. Pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, ganhando pão de cada dia. Voltam de um dia inteiro de trabalho. E eles ficaram tristes e furiosos, porque Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não deveria se fazer. Qual foi a reação deles? Eles ficaram tristes porque a sua irmã foi deflorada, e ficaram furiosos contra Siquém, ficaram furiosos contra Amor. E cegos com ódio, e cegos com a tristeza, eles armam um plano de vingança. Eles começam a bolar uma estratégia para derrubar as autoridades que tinham cometido tal violência. Dizem que a vingança é um prato que se come frio. E deve ser verdade, porque é necessário muita frieza para se vingar. É necessário frieza para você planejar a morte de alguém, para você planejar difamar alguém, para você planejar mentir sobre a pessoa de alguém, roubar alguém para poder fazer justiça, usar as próprias razões. É necessário frieza nesse plano de vingança.
pessoas estão certas quando dizem que vingança é um prato que se come frio. E qual é o motor da vingança? O motor da vingança é o nosso próprio egoísmo. O motor da vingança é o nosso ódio. O motor da vingança é a nossa tristeza. Esses são os motores da vingança que a gente vê que impulsiona o coração dos irmãos de Diná, que fazem com que eles queiram a derrocada daquelas autoridades. Mas o verso número 11 diz que se quem chega ao pai, aos irmãos e fala: olha, que eu ache favor aos olhos de vocês, eu vou dar o que vocês me pediram, para cobrir aquele crime, para ninguém mais falar sobre aquele assunto, vale tudo. Essa é uma autoridade que está disposta a pagar pelo silêncio, está disposta a pagar para que o crime seja coberto. Parece que o rei Amor está usando uma técnica bem utilizada no século 21, não? Quanto que você quer para você fingir que não viu? Qual que é o seu preço para você fingir que isso nunca aconteceu? Tá, eu estou comprando o seu silêncio. Diz aí que eu pago o seu silêncio. Foi com esse espírito que Amor chegou para Jacó e para os irmãos mais velhos de Diná. Nada diferente do que a gente vê hoje, não? Ele começa dando as filhas em casamento, ele continua dando propriedades, até o ponto de ele falar: vai, qual que é o seu preço? Ele coloca o valor lá embaixo, vai aumentando aos poucos. Vai, quanto que vocês querem para esquecer essa situação? Quanto que vocês querem para fingir que isso não aconteceu? Ele está comprando o silêncio daquela família, achando que o dinheiro, achando que as posses iam curar a dor que aquela menina sentiu, ia curar o trauma que aquela família teve ao saber da violência que a sua filha foi submetida. Tem dinheiro que paga, irmãos, uma violência como essa? Tem dinheiro que cobre um pecado como esse? Não há. Mas Amor e Siquém acharam que com o seu dinheiro podiam comprar o silêncio daquela família. Podiam continuar impunes. Os filhos, eles olham para Jacó. O silêncio fúnebre toma conta da casa. Estava todo mundo muito traumatizado. Eles deixam o rei falar, eles deixam o rei colocar o preço. Os filhos, eles olham para Jacó, observam que o texto diz que Jacó, o pai de Diná, que se remete a ele como o pai de Diná, que era aquele quem deveria protegê-la, que era aquele quem deveria lutar pela sua honra. Jacó poderia ter muito bem dito àquele rei: não, nós não queremos valor algum, nós declaramos guerra. Entrega o teu filho para ser punido, se ele não for, nós declaramos guerra contra vocês. Nós vamos lutar contra vocês. Jacó deveria ter feito isso, até porque sobre ele e sobre a sua casa pairava uma promessa específica de proteção da parte de Deus. Jacó podia ter feito isso. Do ponto de vista bíblico, creio eu, que era o que melhor deveria ser feito ali naquela situação. Ele podia ter feito isso, mas o que ele não deveria ter feito é mentido, ter trapaceado, ter entregado a sua filha para ser desposada por Siquém e aí matar eles na calada da noite. Isso eles não deveriam ter feito. O nosso Deus, ele não tem compromisso com a mentira. Nosso Deus não tem compromisso com a trapaça. Muito menos tem compromisso com a sua sede de vingança. Deus tem compromisso com a sua fome de justiça, mas não com a sua sede de vingança. Bem-aventurados aqueles que têm fome por justiça, porque serão saciados. É o que diz em Mateus 5,6. Não está dizendo sede de vingança, está dizendo fome de justiça. E se os filhos de Jacó tivessem fome de justiça, com certeza Deus os saciaria. Com certeza Deus seria com eles.
porque ele também não aprovou a forma violenta com que Diná foi tratada. Mas eles bolam um plano. A palavra de Deus diz que os filhos de Jacó passam por cima do pai. E o verso de número 13 revela que eles falaram traiçoeiramente a Siquém e ao seu pai Hamor. Aprenderam a enganar muito bem com Jacó. Aprenderam a trapacear muito bem com o papai Jacó. E eles falam para ele: olha, faz o seguinte, todo mundo aqui tem que ter uma mesma religião. A gente não pode entregar a nossa irmã para você, porque você é um incircunciso. Você não serve o nosso Deus. Então inclui o nosso Deus entre os seus deuses aí, e circuncida você e todos os homens da sua casa. Para você que não sabe, quando se faz um corte profundo na genitália masculina, não só dói, mas demora para você se recuperar. Você fica praticamente debilitado, vulnerável, fraco. E aqueles homens, movidos pelo discurso do rei e do príncipe, que voltam felizes e cantarolando para a sua cidade: não, eles concordaram em ficar com a gente. Eles concordaram em fazer da gente um povo só que tem o seguinte: eles querem que a gente inclua o Deus deles no nosso. Vamos incluir o Deus deles também, não tem problema. Vamos fazer esse ritual que eles já guardam há muito tempo. Vamos cortar todo mundo aí, em sinal de aliança com Deus. Todos os homens têm que fazer isso. E logo, todos aqueles que chegavam à porta daquela cidade eram circuncidados, bem como os irmãos de Diná queriam. Era um cavalo de Troia. Era um plano para que eles pudessem matar todos ao fio da espada. Eles premeditaram a morte daqueles nacionais. Eles premeditaram a morte de todos daquela casa. É o que a vingança faz. A vingança, ela faz com que eu planeje friamente uma forma de derrotar o meu oponente. Essa é a vingança. Aqueles que buscam a vingança, eles não são consolados pela justiça. A justiça futura que Deus promete deveria me trazer consolo no presente. Eu deveria confiar no fato de que Deus, Ele é o supremo juiz e que Ele tem todas as provas à sua disposição. Mas movidos pela tristeza, pela fúria, movidos pelo egoísmo de querer resolver aquela situação, e acobertados pela mentira, eles seguem no seu plano de vingança. A tristeza e a fúria, irmãos, são elementos que fazem com que a gente fique cego, que a gente não enxergue um palmo à nossa frente. A gente tem sede de vingança, a gente quer ver a derrota do outro, como se isso fosse reparar o dano que a gente sofreu e muitas vezes não repara. O que acontece aqui então? Eles chegam felizes, todos são circuncidados, e o verso 25 narra a conclusão dessa história. 3 dias depois, eles esperaram, foram armando o plano, foram ficando com raiva, se alimentando do ódio. 3 dias depois, quando os homens ainda sentiam dores, porque foram circuncidados, 2 filhos de Jacó, só bastou 2. Era uma cidade inteira. Mas como todos os homens estavam debilitados, como todos os homens estavam vulneráveis e de cama, 2 deles, Simeão e Levi, um dos mais velhos, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram na cidade que se sentia segura e mataram todos os homens. Tem gente que, se fosse pentecostal aqui, estaria dando glória a Deus. Glória a Deus, pastor, eles mereceram mesmo. Você pode até concordar com a consequência. Eu não estou pedindo para que você não concorde com a consequência. Talvez esses homens, por tamanha violência, mereciam a morte, mereciam morrer. Mas a gente não pode concordar jamais com os meios que foram utilizados para isso.
fazendo justiça com as suas próprias mãos. Que tivessem declarado guerra, que tivessem sido verdadeiros. Eles tinham uma promessa específica de Deus, de que Ele os protegeria, de que Ele seria com eles, de que eles seriam vitoriosos. Mas não hajam traiçoeiramente. O Deus de toda a verdade não pode comungar não com um pingo de mentira. Deus não está na mentira. Deus não está na trapaça. Se quisessem que essa fosse a consequência, se quisessem se tivesse que ser esse o desfecho, que fizessem pelos meios legais. Que é o que nós precisamos hoje. Será que você não está tão cego pelo seu desejo de vingança, pelo seu ódio, pela sua tristeza, pela sua mentira, que isso tirou a sua consciência? A gente não pode desejar vingança de maneira gratuita, violência de maneira gratuita. A gente tem que desejar a justiça de Deus. Jacó era o Estado. Ele, como pai, deveria ter protegido Diná e declarado guerra. E os seus irmãos, os seus filhos, deveriam ter instigado o seu pai a isso. Era o melhor a ser feito. Eu posso até concordar com a pena de morte para Siquém, que cometeu o crime, para Amor, que quis pagar e acobertar aquele silêncio. Mas a gente não pode concordar com os meios utilizados, com esse meio de vingança gratuita. Irmãos, e se eu ainda não conseguir convencer vocês com o meu argumento, se vocês ainda acreditam, olhando para esse texto, que esses homens mereciam essa consequência com esses meios que foram utilizados, eu quero chamar a atenção para algo que talvez você não tenha visto. A vingança, ela te torna alguém tão criminoso quanto o seu ofensor. A vingança, ela te torna alguém tão criminoso quanto o seu ofensor. Parece que por vezes a gente se torna aquilo que a gente odeia. Olha só. Os filhos de Jacó, no verso 29, mostra que eles sequestraram as mulheres e crianças. No verso de número 27, mostra que eles mataram pais de família, que até aquele momento eram inocentes daquela situação. E mostram também que eles também trataram a irmã como objeto. Porque Diná, irmãos, ela foi entregue para ser desposada. Ela foi entregue para ter noite de núpcias com o príncipe Siquém. Eles a entregaram, ainda que para enganar a outra parte, mas entregaram. Siquém provavelmente teve relações com ela, foi casado com ela por pelo menos 3 dias. Eles trataram Diná como um objeto, tanto quanto Siquém tratou. Em que eles foram diferentes do príncipe? Em que eles foram diferentes do rei? E quando eu busco vingança, quando eu cego pelo meu ódio, pela minha tristeza, quero fazer a minha justiça, eu desagrado a Deus. Eu não sigo os padrões de Deus. Vingança não é justiça, irmãos. Aqueles que acreditam nisso estão cegos pelo egoísmo, pela mentira, tristeza e, sobretudo, estão cegos pelo ódio. Se existe algum consolo aqui nesse texto, é que Jesus voltará. Ele vai julgar esse mundo com justiça. Ele promete que você será saciado. Felizes os que têm fome de justiça, porque serão saciados. E até lá, não perca o seu coração com a vingança. Não se perca no seu caminho vingativo. Posso te fazer uma pergunta? Como é que vai estar o seu coração quando Jesus Cristo voltar? Como é que vai estar o seu coração? Eu não sei você, mas eu não quero ser surpreendido por Jesus. Eu não quero ser surpreendido por Deus.
Eu quero que ele volte e perceba que, mesmo em uma sociedade sangrenta, eu guardei o meu coração, eu tive fome de justiça. Eu não quero ser surpreendido como os irmãos de Diná foram surpreendidos. Eles foram surpreendidos porque os irmãos de Diná também são os irmãos de José. E como eles aprenderam a fazer violência, eles entregaram José para ser um escravo em terra estranha. E por algum acaso esse irmão, escravo, carregado, passou-se anos e ele virou o rei daquele país. Por conta de uma grande fome, os seus irmãos tiveram que ir para aquele país. E não reconheceram o irmão que agora era governador de toda aquela província. José tinha os seus irmãos diante de si. E tinham todos eles na mão. Podia ter se vingado. Podia ter retribuído em dobro pelo mal que fizeram contra ele. Mas ao invés disso, ele simplesmente perdoa os seus irmãos e começa de novo. Somente em Cristo, irmãos, a gente consegue ter fome por justiça e ainda assim perdoar o ofensor. E ainda assim, com a graça que recebemos de Cristo, transmitir a ele dizendo: você não me deve mais nada. Tal como José teve. Em Cristo, enquanto você espera por justiça, você também transborda de perdão. E aí as palavras de Jesus fazem sentido, aquelas que eu disse no início do sermão. Amem os que te odeiam. Orem pelos que te perseguem. Eu sei que não faz sentido nessa sociedade, mas faz sentido para aquele que é cristão. Faz sentido em uma manhã de ceia, onde Jesus Cristo mesmo, Ele deixou esse sacramento para que a gente seguisse. O pão representa o corpo de Jesus Cristo, que foi moído em nosso lugar. E o vinho representa o sangue que foi derramado por mim e por você. É isso que representa esses elementos. E você está aqui essa manhã, podendo celebrar a ceia do Senhor, podendo relembrar o perdão que foi pago por você, e transmitir esse mesmo perdão a todos aqueles que te violentaram, a todos aqueles que te ofenderam, a todos os criminosos da nossa sociedade. Talvez essa sociedade não entenda nada, mas a gente entendeu tudo quando foi encontrado em Cristo. Fique de pé, vamos cear. Quero orar por você.